Fala pessoal, Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis falando aqui em mais um vídeo do canal. E hoje o assunto só podia ser imigrantes. Como é que tá a questão dos imigrantes aqui em Portugal, nessa reviravolta que a gente está tendo no país nos últimos meses. E a gente vai falar isso logo depois da vinheta. Então bora lá! Então, pessoal, todo mundo que me segue sabe que o canal, o foco principal é o mercado imobiliário, né? A gente é uma imobiliária Oliveira Imóveis, não à toa, mas claro, a gente também fala muito aqui sobre a vida do imigrante em Portugal de uma forma geral, né? Porque é o meu público principal, a gente é uma imobiliária destinada principalmente aos imigrantes, a estrangeiros, né, que queiram comprar ou alugar um imóvel aqui no país. Mas a lei dos estrangeiros vem sendo mudada ao longo do tempo e não só ela, algumas questões que ligam diretamente aos imigrantes. Isso principalmente no âmbito habitacional, né, no âmbito do imobiliário. E por isso eu acho que a gente deve fazer um vídeo aqui para contar de algumas mudanças e até mesmo para falar de uma forma geral, como se fosse um bate-papo, embora eu esteja sozinho aqui na mesa, sobre a vida do imigrante aqui em Portugal. E ela começa por se tornando cada vez mais complicada. Esse é o primeiro ponto para colocar aqui, né? A gente saiu de um partido socialista, do António Costa, o primeiro-ministro, e agora temos um partido mais voltado para a direita, que está sendo mais, não vou dizer rigoroso, mas colocando um pouco mais de critério no processo. Abre aspas aqui, estamos de portas abertas para os imigrantes, porém não de portas escancaradas, fecha aspas, né? Eu coloquei entre aspas, porque é mais ou menos isso que ele disse, com a maioria das palavras sendo exatamente essas, mas pode ser que uma outra coisa aqui não ficou igual, porque eu não estou lendo, eu estou falando da minha cabeça, a minha memória está me ajudando aqui, tá, gente? Ou seja, Portugal endureceu um pouquinho mais o processo. E isso a gente vê dentro da Oliveira Imóveis muito facilmente, porque a gente tem clientes brasileiros, já que a minha divulgação de conteúdo, na maior parte dela, é feita em português, ou como dizem os portugueses, em brasileiro, mas eu também tenho muito público fora do Brasil que fala outro idioma. Não me perguntem como eles me seguem, porque eu nunca fiz vídeo em outro idioma, mas eles me seguem e tem ali alguns clientes que são oriundos de outros países. E uma dessas questões é justamente a autorização de residência. Para conseguir ela aqui em Portugal, o brasileiro paga 47 euros, menos de 50 euros, vamos arredondar 50 euros para ter a autorização de residência quando vai na AIMA. Pessoas de outra nacionalidade, igual a gente está tendo clientes paquistaneses, pagam praticamente quase 500 euros para receber o danadinho do cartão da autorização de residência, ou seja, uma diferença praticamente 10 vezes mais do que o brasileiro. O processo não para por aí. No visto, a gente também tem algumas diferenças. O visto ele é mais simples para o brasileiro do que para um imigrante de outra nacionalidade. Então, o governo tem regras mais criteriosas para outras nacionalidades. O que, eticamente falando, na minha visão, é errado, tá? Profissionalmente, pode até tentar entender, tentar justificar algumas questões, face religião, cultura, a própria questão do idioma. Eu tenho que facilitar a comunicação, facilitar a entrada, já que a gente é da mesma língua, então vai conseguir emprego fácil, vai trabalhar fácil. Gente de outra língua vai ter mais dificuldade, então eu tenho que ter mais critério para trazer. Profissionalmente, pode tentar justificar, tá? Não estou nem dizendo que eu concordo, mas dá para tentar justificar. Mas eticamente eu não acho que faz sentido. Todo mundo deveria ter ali os mesmos valores, os mesmos direitos e deveres, né? Então a gente já vê ali uma complicação para o imigrante, para o estrangeiro nessa situação. É o primeiro ponto. O segundo ponto é na questão da habitação. E aí, de novo, entra na Oliveira Imóveis. Na habitação a gente está vendo alguns critérios que são justificados para facilitar
para quem vive cá, para os nacionais, para os portugueses, mas que no fundo vai prejudicar todo mundo. Vai prejudicar e eu não tenho dúvida disso. Giovanni, você está falando do que exatamente? Do plano Jovem 35, o plano do governo para facilitar a compra do primeiro imóvel para pessoas que tenham até 35 anos de idade, 11 meses e 30 dias, tá? Ou seja, aqueles que estão faltando um dia para completar 36 anos ainda têm direito a usar. É 35 anos inclusive, tá? Nesse sentido, o governo vai ajudar pagando a entrada do imóvel e também os impostos. O comprador vai estar isento disso, de pagar os impostos. Giovanni, como é que você pode ser tão da direita, tão fascista em falar que isso não é bom, que isso é ruim? Gente, pelo simples fato de que quanto mais o governo tenta se envolver no mercado, mais ele encarece o preço do mercado, tá? Simples assim. Se eu não tenho condição de comprar um imóvel, mas o meu filho vai ter porque meu filho tem menos de 35 anos, claro que eu vou usar o meu filho para comprar o imóvel. Então isso vai fazer o quê? Vai aumentar o número de compradores no mercado. Aumentando o número de compradores no mercado, novamente o que a gente tem? Uma nova demanda numa baixa oferta. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre esse assunto. Se a gente tem uma demanda alta com uma oferta pequena, essa demanda alta devorando a oferta pequena faz o preço dos imóveis subirem. Então isso pode ser um tiro no pé do governo que está prestes a ver o aumento ainda maior dos valores dos imóveis aqui em Portugal. Para além disso, ele tenta ajudar com um plano de arrendamento, facilitando o processo de arrendamento, mas que também não tem muita adesão dos proprietários. Então o governo criou um plano para tentar fazer os aluguéis serem mais rápidos, mais fáceis e mais baratos, porém os proprietários não estão de acordo, estão dificultando isso e com isso temos ali mais um gargalo no processo. Então o plano do Jovem 35 parece ser muito bom, vai sim ajudar quem conseguir comprar, mas ele tem uma grande chance de escalonar mais ainda o preço dos imóveis, fica aí a questão. E aí a gente vê o imigrante, que já é hoje sendo o culpado pelas línguas portuguesas de estar fazendo com que o preço dos imóveis suba, ainda ganhando mais essa culpa, né? Ou seja, uma culpa que hoje é colocada no imigrante, que não tem nenhuma relação direta com isso, ela é uma relação indireta, e aí ele vai ter mais uma coisa nas costas, nos ombros dele, para poder ter como culpa o governo falando que vai ficar mais fácil comprar um imóvel para quem tem 35 anos. E isso, gente, não é brincadeira, porque isso vai fazer os preços dos imóveis subirem muito, tá? O imigrante tem culpa no preço dos imóveis, igual eu falei agora? Não, quem tem culpa é o governo. Portugal precisa de gente, Portugal precisa de imigrante, porque Portugal não sabe segurar os portugueses aqui. Então os portugueses se formam e vão embora. Se formando e indo embora, precisam de profissionais aqui. E aí Portugal vai lá, anuncia para os 4 ventos que precisa de imigrante morando aqui e vira ponto de atração para os imigrantes. E faz isso não é só no Brasil. Portugal anuncia em vários países, em várias revistas, em vários canais de televisão espalhados pelo mundo que ele quer que o imigrante venha morar aqui no país. Então Portugal atrai essas pessoas. Não, essas pessoas não vêm para cá só porque deu na telha delas de vir para Portugal. É porque ela foi escada, ela foi pescada, né? Escada não, ela foi pescada pela ideia que foi o próprio governo que iniciou. Então, o imigrante ele não é culpado pelo aumento dos preços dos imóveis, seja no arrendamento ou seja na compra. Portugal precisa dos imigrantes, Portugal chama pelos imigrantes. E os imigrantes chegando aqui, ninguém vai vir para cá para morar debaixo da ponte, né? Ou para morar lá na Estação Oriente,
para poder ficar ali no relento. As pessoas precisam de casa, e precisando de casa, como não tendo casa no mercado, o preço delas sobe. Então é isso que está acontecendo, e esse vídeo é para o hater que está me seguindo aqui, que com certeza vai vir falando que o Giovanni não sabe nada de Portugal, que o Giovanni devia voltar para a terra dele, e que eu não tiro esses comentários, eu subo todos eles, porque é uma discussão sadia, um local para a gente poder trocar ideia. Então, fica aí a minha posição. Portugal precisa da gente, Portugal precisa dos imigrantes. Ele precisa melhorar as práticas para com os imigrantes, iniciando com bons atendimentos em todos os sistemas, que é o meu próximo tópico, né? Qual que é o próximo questão voltadas ao imigrante? A AIMA, Agência de tratar todos os assuntos ligados aos imigrantes, né, que é o antigo CEF, mas a AMA, que é o antigo CEF, está com mais de 400 mil processos em atraso de regularização de imigrantes. Eu mesmo sou um deles. Minha autorização de residência venceu em março desse ano e até hoje, a gente está em agosto, dia da gravação, mês da gravação desse vídeo, a gente está em agosto e eu ainda não consegui ter a minha nova entrevista ou até mesmo a renovação automática acontecendo da minha autorização de residência. Então a AIMA está com muitos processos, entram mais de 1.500 processos contra a AIMA diariamente no portal de queixas do governo sobre os serviços prestados pela AIMA, e ela está a tentar desenvolver parceria com a Ordem dos Advogados aqui de Portugal para os advogados serem habilitados a renovar os títulos de residência, né? Fazer o processo de aceitação desses títulos de residência, se estão ok ou não, cara crachar os documentos. Isso pode ser um alívio. Mas esse anúncio já foi feito há meses e não entra em prática. Então a gente tem aqui um país que precisa dos imigrantes, que quer a mão de obra estrangeira, que vê a sua mão de obra local sendo exportada para outros países aqui do bloco, né? Luxemburgo, Suíça, França e tudo mais, Bélgica. Um país que tem uma crise imobiliária, porque os preços dos imóveis não param de subir face a pouca oferta e que ainda cria processos para dificultar esse processo todo de ocorrer de forma segura, criando artifícios que tenta melhorar, mas que por uma falta de visão ampla, só pensando no imediatismo, acaba por causar um transtorno nesse processo. E esse transtorno, para além do plano 35 jovem, existe o plano Simplex, que é um plano para reduzir a burocracia na hora de liberar uma obra e que também deu o que falar, tá? Mais especificamente, sobre 2 documentos que são essenciais na obra. Ficha técnica de habitação, que é todo um escopo de materiais utilizados durante a obra, como esses materiais foram empregados na obra, com a assinatura do engenheiro responsável por cada etapa desse processo. Então é um dossiê completo de todo o material utilizado, forma de utilização dele e verificação, vistoria pós-utilização, um dossiê completo, junto com uma licença de habitação, né? O nosso alvará de obra. Ambos os documentos foram dispensados pelo governo de ser apresentados na hora de uma construção e na hora de fazer a escritura, desde que você faça o encaminhamento deles para a Câmara Municipal e pague por essa entrada de análise na Câmara Municipal. Falando muito resumidamente sobre esse processo, o que significa? O engenheiro faz um documento de qualquer forma, faz esse anúncio de uma obra, um modelo de obra, um projeto de obra, põe ele na Câmara, paga a taxa para colocar esses 2 documentos na Câmara. A Câmara, então, ao aceitar esse documento, está dando ok, como se tivesse ok esse documento. E aí a obra começa
a poder ser executada. Se essa obra pode ser executada só com um comprovante de pagamento e antes da Câmara dar o ok nos 2 documentos, a obra termina, ela pode ser vendida, tá? Por quê? Porque ela está respeitando a lei. Houve uma dispensa dessa documentação. Só que aí foi vendida. Passou um ano, a obra cai, o seguro pode não cobrir aquela compra. Por quê? Porque ela não tem uma ficha técnica de habitação aprovada na Câmara. Porque ela não tem o alvará de construção aprovado na Câmara. Só deu entrada na Câmara, não foi aprovado. Ou seja, tem aqui uma abertura de precedentes para acontecer coisa errada, para acontecer coisas de má fé. E, de novo, nesse mesmo vídeo eu vou citar haters, me perdoe, mas é minha opinião, tá? Eu estou falando aqui o que eu vejo no mercado, como as empresas estão se posicionando. E tem os bancos se posicionando que não vão aceitar esse tipo de situação. Por quê? Quem fica desprotegido se essa compra é feita com financiamento é o banco. Porque o banco fez o financiamento para o cliente tendo a casa como hipoteca, como garantia. Se o seguro não vai cobrir a casa em caso de um desastre, quem vai ficar no prejuízo? O banco. Então, o cliente vai perder a casa, mas o banco que também emprestou dinheiro também vai ficar no prejuízo. E aí, o banco recusa o financiamento. Então, a gente está vendo muito processo sendo desenrolado assim e que o banco está recusando fazer o financiamento para essas pessoas. Então, é uma ideia com uma visão de curtíssima distância de que isso ajudaria o mercado a ser mais rápido a aprovação das licenças e hoje, antigamente que a gente tinha processos colocados nas câmaras municipais e só conseguiria o alvará de funcionamento da obra para daqui a 6 meses, para daqui a 9 meses, para daqui a 1 ano, consegue imediato. Você colocou o projeto na Câmara e pagou, você já pode começar a construir. Antes você tinha que esperar 6 meses, 9 meses, 1 ano. Então a ideia de curtíssimo prazo foi acelerar isso para diminuir esse gargalo junto às prefeituras, às câmaras municipais, mas que a longo prazo é um problema para os bancos. E o notário, a Associação Nacional de Cartórios, já começou também a falar que isso é inconstitucional, que isso é errado, que isso deve ser revisto pelo governo quanto antes, porque isso desprotege o cidadão de bem, o cidadão que quer comprar um imóvel sem nenhum apoio de uma imobiliária, de uma consultora séria, que quer fazer o processo sozinho porque ele achou um imóvel lindo e maravilhoso e quer comprar, essa pessoa ela pode ser lesada lá na frente, lá no futuro, e lesada pela instituição bancária ou pela seguradora, não é nem pela construtora, não é nada entre as partes principais, é entre as partes secundárias, terceiras, que vem no processo, porque ali o imóvel não tendo a documentação correta causa um dano que as seguradoras não querem correr o risco de ter que pagar. Ou seja, o governo tem tomado algumas medidas que afetam não só os portugueses, mas principalmente os imigrantes, e por isso o vídeo voltado para os imigrantes, que é um risco para todo mundo que quer fazer os seus processos, principalmente sozinhos. Seja de comprar imóvel, seja de fazer processos junto à ANMA, né? Então, gente, tome cuidado. Eu fiz vídeos recentes no canal sobre planejamento. Ponha isso em prática. O planejamento é muito importante. Veja e reveja como que é esse seu processo, porque muita coisa pode correr e, infelizmente, algumas mal. Então, é muito importante você estar ciente de como é todo um processo aqui em Portugal, voltado para o imigrante, para você ter a certeza que está fazendo as coisas pelo caminho certo. Tá legal? Gente, quem gostou do vídeo, foi um vídeo com um teor mais sério, porque tem muita coisa aqui acontecendo na visão do imigrante e eu precisava fazer esse vídeo. Mas quem gostou do vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like. Se está assistindo a gente pelo Instagram, deixe seu coraçãozinho, nos ajude, deixe o seu comentário, dúvidas, perguntas, questionamentos, reclamações. Vá no comentário, coloque ali no comentário a sua opinião, que eu vou ter o maior prazer de responder para você na sequência, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!